Isso aí, essa canção é de minha autoria, né? Ainda não foi lançada pelo Justo Peccator, mas está nos planos de lançar. Chama Tempo, é inspirada mesmo no Eclesiastes 3, que é o texto que nós vamos estudar hoje. E ela foi composta no contexto da pandemia, né? Da pandemia de Covid, que parecia que o tempo não passava, né? Parecia que aquilo não ia acabar nunca, toda aquela restrição que a gente não podia sair, não podia fazer um monte de coisa que a gente gosta, né? Não podia conviver com outras pessoas, tinha que ficar isolado. E foi nesse contexto que essa música foi composta, né? E na esperança que chegaria o tempo de se alegrar, né? Do céu se abrir e de finalmente poder respirar, né? Respirar fundo. É isso. Bom, nossa jornada com o pregador de Eclesiastes, né? Continua. A gente já viu a tese inicial dele, né, de que tudo debaixo do sol é vaidade. Isso a gente viu na primeira mensagem, né? E na última mensagem, nós testemunhamos a exaustiva busca por sentido, né, que ele busca no prazer, na riqueza e na sabedoria humana. Ele diz que correu atrás do vento, né, e não conseguiu capturar esse sentido da existência, né, em nenhuma dessas três esferas. Ele testou todas essas soluções humanas a fundo e encontrou todas elas vazias. Hoje o pregador nos convida a um outro nível de reflexão. Ele muda o foco do o que nós fazemos para quando fazemos. Ele nos confronta com algo que a nossa cultura ensinou a odiar: a nossa impotência diante do tempo. A nossa ilusão de controle é colocada à prova. E o pregador nos mostra que a vida não é uma corrida que nós controlamos, mas uma série de estações em que devemos abraçar, pois o tempo está nas mãos de Deus. Uma coisa é o tempo que nós convencionamos chamar de cronos, o tempo cronológico, ou seja, a passagem, quantos dias, quantos minutos, quantas semanas, quantos anos. Esse é o tempo cronos. Mas Deus tem um outro tipo de tempo. Ele conta o tempo não numa ordem cronológica, mas numa ordem situacional. O tempo para Deus não é uma semana ou um ano, mas sim o momento adequado. Ou quando nós vemos nos textos bíblicos, né, o dia aceitável, o dia do Senhor. Né? Eclesiastes 3 começa com o famoso poema do tempo, né? Há tempo para nascer e tempo para morrer. Né? Ela é muito mais do que uma lista de temas aleatórios, de eventos, né, que acontecem na nossa vida, mas ela é uma declaração profunda sobre a natureza da vida. A vida é cheia de opostos. A gente sorri e chora no mesmo dia. A gente se sente plenamente realizado e plenamente frustrado em questão de minutos. A vida é feita de altos e baixos, de momentos que nós não podemos controlar. Nós não podemos decidir que tempo é o tempo de chorar e que tempo é o tempo de rir. Isso não está nas nossas mãos. Nós não podemos evitar um momento de guerra, né? Ou evitar um momento de paz quando a paz está instalada. Essas coisas não estão sob o nosso domínio. Nós não somos senhores do tempo. O pregador nos confronta com essa nossa impotência diante do tempo. Por mais que a gente tente planejar, e planejar é muito bom, a Dani sabe que eu gosto de fazer as coisas conforme o planejado, não gosto muito de improvisar. Por mais que a gente tente planejar, prever e controlar cada aspecto da nossa vida, a realidade é que nós não somos senhores do tempo, nós não controlamos tudo aquilo que acontece. Nós planejamos, nós nos preparamos, mas a vida acontece. E os nossos planos, às vezes,
desmancham, né, como um castelo de cartas, né? A vida acontece em um ritmo que não é ditado por nós, mas por uma autoridade superior. Se nós não controlamos o tempo, quem é que controla? Quem é que diz que agora é tempo de rir ou que agora é tempo de chorar? Quem é que determina essas estações? Existe também uma virada teológica crucial nesse texto de Eclesiastes 3. O pregador revela que, apesar da futilidade do tempo, existe um propósito maior. Em Eclesiastes 11, ele faz uma das declarações mais impactantes de toda a Bíblia, que inclusive é lembrada, talvez seja o versículo mais lembrado do livro de Eclesiastes. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso explica que aquele vazio debaixo do sol que a gente viu até aqui não é um fim em si mesmo, mas é um sinal, uma pista. Isso explica o porquê esse vazio é tão doloroso. Porque o nosso anseio por algo a mais nos leva a estar sempre descontente com o que temos aqui. Porque nós temos um propósito que transcende o tempo e as circunstâncias. Não é uma falha. Não é uma falha. É uma característica fundamental da nossa criação. Nós somos seres eternos. Nós fomos criados para a eternidade. E Deus colocou a eternidade dentro de cada um de nós. O vazio que nós sentimos ao buscar sentido nas coisas terrenas é a prova de que nós não fomos feitos para as coisas terrenas. Nós fomos feitos para a eternidade. Somos seres temporais com um coração que anseia pela atemporalidade, pela eternidade. E é por isso que as coisas passageiras nunca nos satisfarão plenamente. Elas são boas, mas elas são transitórias. A resposta do pregador para esse dilema: puxa, eu não controlo o tempo e, para piorar, eu não sou do tempo. Eu sou da eternidade. A resposta do pregador para esse dilema não é desespero, mas sim a alegria. A sabedoria não está em tentar controlar o tempo. A sabedoria está em desfrutar dos pequenos prazeres da vida, que são dons de Deus para nós. Eclesiastes 3, 12 e 13, né? Sei que não há nada de bom para eles a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vivem, e que o homem coma e beba e encontre satisfação em todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Essa é a grande lição pastoral do capítulo 3 de Eclesiastes. A alegria no nosso trabalho, satisfação na nossa comida, na bebida, no descanso e não no propósito final da vida. Mas o resultado de uma vida que é vivida com Deus. São pequenas faíscas da eternidade dentro do tempo. Aquilo que nós temos de alegria, de realização aqui, são fachos de luz que atravessam a nossa realidade. Mas eles não vão nos dar uma alegria plena. São só sinais. A alegria que nós sentimos é um presente de um Deus que se importa conosco e que está sinalizando para a gente: tem muito mais de onde veio isso aqui. Tem muito mais. Eu não te criei para essa realidade caída. Eu te criei para a eternidade. E é para lá que você está indo. Concluindo, a vida não é sobre o que podemos controlar, mas sobre quem nos controla. Cada um de nós é controlado. Nós podemos ser controlados por Deus
ou nós podemos ser controlados pela nossa ansiedade, pela nossa frustração, pela cobiça, pelo desejo de ter o que o outro tem. A alegria não está em capturar o vento. A alegria não está em controlar o tempo, mas em viver o presente tempo como um presente de Deus. O pregador de Eclesiastes nos leva de um mundo onde a frustração, onde há a tristeza, onde há dilemas, onde há uma tentativa exaustiva de controle, e nos carrega para uma realidade onde, apesar do caos e da imperfeição, a gente ainda pode encontrar beleza, propósito e alegria. E a nossa jornada continua, né? A realidade do tempo e da eternidade nos leva a uma nova e difícil questão. Se Deus é soberano sobre o tempo, como devemos lidar com a injustiça e a opressão que vemos no mundo em que vivemos? Esse vai ser o tema da mensagem da semana que vem, se Deus quiser. Para concluir, eu vou fazer aquela perguntinha, como sempre fazemos, para que você possa participar, dar a sua opinião e a gente construir algo juntos aqui. A pergunta está em 2 etapas, tá? Primeiro eu vou fazer uma afirmação e depois a pergunta, tá? Então presta bastante atenção. É bem comum focarmos a nossa atenção em momentos desafiadores, difíceis e tristes da nossa existência, até como forma de nos preparar para enfrentá-los e nos defender quando eles realmente chegam. Mas e quanto aos momentos de alegria e de esperança? Quais são os pequenos milagres da vida que você vivencia com frequência, mas poderia usufruir com mais entusiasmo? Deu para entender? Eu vou repetir só a segunda parte. Mas e quanto aos momentos de alegria e esperança? Quais são os pequenos milagres da vida que você vivencia com frequência, mas poderia usufruir com mais entusiasmo? Aí, se alguém já estiver falando, você pode levantar a mão. Se ninguém estiver falando, pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone e fazer o seu comentário. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem, e se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes, e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau.